E quem sabe os candidatos não pegam algumas das nossas ideias. Porque até agora eu não vi ninguém. Tem lá o Bolsonaro falou em tornar, classificar como terroristas esses grupos, coisas, enfim, pelo menos botou alguma coisa no ar. Fez um programa dele é o seguinte, é o programa do Trump, é caracterizar esses grupos, né, o Comando Vermelho, o PCC, como grupos terroristas. Como se isso fosse mas já é um programa. Agora, e o presidente Lula, que é o que hoje tem mais chance de ganhar a eleição? Eu até agora não, sinceramente, não ouvi. Se tiver, se vocês souberem de alguma coisa do programa de governo do Lula sobre essa questão, por favor, me passem. Pode ser pelo WhatsApp, para eu poder entender um pouco como é que faz. Porque até agora eu não vi, como eu não vejo de outro. O Renan, aquele garoto das redes, até colocou também um programa sobre isso. Mas os outros, nada. Bom, para não dizer que eu não vou dar meu pitaco, eu queria, sobre essa questão do Pacto pela Segurança, eu acho que é mais uma tentativa, né? Reduziu. Eu só queria dizer o seguinte: essa redução que é tão falada, como você, inclusive, citou, é como se a gente. É como se o cidadão devesse R$ 100.000, né? Tivesse uma dívida aí no supermercado de R$ 100.000 e de repente essa dívida cai para 95.000. Ó, dane-se, o cara continua devendo pra caramba, né? Então é isso, né? Diminuiu o número de homicídios, mas é muito grande. E a questão da segurança é muito, é uma coisa que mexe muito com o povo, com o cidadão. E não é só com a classe média, não, mexe com o povo que mora nas comunidades. E eu queria então já lançar duas questões aqui. A primeira, duas sugestões, sei lá. A primeira é o seguinte, e aí eu acho que eu vou polemizar. Eu acho que as experiências de liberação da maconha, eu ia falar das drogas, mas não vou falar das drogas em geral, porque eu acho que tem drogas que merecem, merecem uma atenção maior. Mas nos países onde se liberou a maconha, que é considerada uma droga menos, né, houve relativa melhoria no que diz respeito ao narcotráfico, que a gente sabe que no Brasil é, 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 é a mãe ou o pai de todos os crimes, porque ele nasce ali, né? Claro que hoje se diversifica, né? O Comando Vermelho já tem sua ramificação em outras áreas da criminalidade, mas ela começou com o tráfico e se mantém com o tráfico, né? E o tráfico é sustentado pela classe média, que é quem vai lá comprar a droga, né? Então, dos itens que eu sei que é quase impossível que isso aconteça nesse nosso país conservador, seria uma experiência de liberação da maconha. Liberar para que as pessoas que, enfim, com algum tipo de controle, não sei o quê, eu acho que isso já inibiria, porque é uma fonte de receita grande. Você fala, mas porque dali vem muita grana. É muito dinheiro que entra. E depois eles lavam, depois eles fazem todas as coisas, mas ele tem uma fonte, tá? Então é isso. E a outra é que essas operações que são feitas, acabar com essas operações de chegar e entrar nas comunidades, isso não leva absolutamente a nada. A gente teve aqui uma operação recente feita no governo desastrado do Cláudio Castro, que a população aplaudiu. A gente chegou a comentar aqui num programa, né? Vocês lembram que entraram na comunidade, mataram gente à beça, bandido e não bandido, e a população, e nós, né, ficamos um pouco aterrorizados com aquilo, mas a população bateu palmas. E aí eu pergunto, teve alguma mudança? Teve alguma alteração? Ou foi só um sacrifício de vidas humanas ali?
Eu diria que foi só um sacrifício de vidas humanas, porque as coisas continuaram exatamente como estão. Então eu acho que seria o Estado voltar a ocupar essas comunidades, ocupar com educação de boa qualidade, com saúde, com assistência social. É a ocupação das comunidades, mas não é a ocupação das comunidades pela polícia, pela truculência da polícia, assassinando moradores inocentes. É ocupar as comunidades com ações sociais. O Estado voltar a ser dono de uma parte do território que não pertence mais ao Estado. Hoje pertence aos grupos de criminais, aos grupos que hoje dominam essas comunidades. Ninguém entra, ninguém sai sem ter a permissão. Nem o pobre coitado do motorista de aplicativo pode entrar nessas comunidades, a não ser que seja autorizado por eles. Então, ocupação, mas não é ocupação na porrada, é ocupação com área social. Seria, mas é um início e vamos ver se a gente. E continuo esperando o programa de governo dos candidatos para essa questão, que até agora, que eu saiba, não tem, a não ser a do Flávio Bolsonaro, que é caracterizar os grupos como terroristas. O projeto não é ruim. A ideia das UPPs é um belo projeto, que, aliás, o Cabral implantou, mas a ideia veio de Brasília, como você bem lembrou, do grande grande quadro político Tasso Genro, que o Godofredo também, sempre que pode, elogia. Essa ideia é muito boa, porque ela não faz aquelas intervenções abruptas, ela ocupa. E a ideia era exatamente isso. Além da ocupação policial, manter as polícias dentro, lá nas áreas da criminalidade, mas ocupando com questões sociais. Era essa a ideia, era com saúde, que cada área daquela tivesse um médico, um dentista, que te desse educação, enfim. Eu acho interessante essa lembrança, e a gente ficou, como isso foi muito, tem muito a marca do Cabral, do Sérgio Cabral, a gente tem até um pouco de receio de recuperar isso. Mas eu acho que deveríamos sim recuperar essa ideia das unidades, das UPPs, né, que chamam Unidade de Polícia Pacificadora, ou alguma coisa desse tipo. Eu acho que é uma boa sugestão.